Errado não está. Esta primeira semana de campanha, eu vou ler artigos, vou ouvir declarações de pessoas que dizem que votam no António José Seguro, mas depois estão 90% a falar ou a escrever porque é que não votam no Ventura e os perigos do Ventura. Isto é péssimo para António José Seguro, porque aqui há uma grande questão que é muito importante para António José Seguro. António José Seguro vai ganhar as eleições como? Ele aí arrisca-se a ser eleito apenas como uma pessoa que não era André Ventura. Calorosas saudações, e por acaso tem estado imenso frio, de tal forma que até o botão do like deste vídeo, quando lhe tocam, arrepia-se, como podem ver agora no ecrã. Portanto, aqueçam-no um bocadinho e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, até porque mais de 40% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita. Relembro que têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e ficam automaticamente inscritos no sorteio para vencerem o giveaway de 300 euros que eu vou anunciar o vencedor no início do mês de fevereiro. Ora, o que é que se passa? João Marcos de Almeida dá a sua opinião relativamente à candidatura de António José Seguro e como a concentração de muito apoio que está a seguir mediaticamente à direita para António José Seguro poderá descredibilizá-lo em determinado aspecto, porque passará a ser talvez uma candidatura mais de anti-Ventura do que propriamente pró-António José Seguro. Sem mais demoras, vamos ver. Tem uma posição também mais socialista em relação às questões de imigração e da lei da nacionalidade com as quais eu discordo. Isto para mim são questões importantes. Mas tem outras questões para levantar, quer ele, quer André Ventura. Mas a questão da ameaça à democracia e do ataque à Constituição é um argumento que tu não compras. Não há ameaça nenhuma à democracia, não há ataque à Constituição e mesmo... Sérgio, vamos lá ver uma coisa. André Ventura, tal como... Eu percebo que o estilo de André Ventura muitas vezes é irritante e diz coisas que eu também discordo e que eu fico desconfortável com elas. Não gosto de generalizações, que ele faz generalizações cheias de adjetivos que eu não gosto nada. É verdade. Mas André Ventura está farto de dizer que é democrata, que é a favor do regime democrático, que gosta da liberdade, que defende a liberdade. Não é? Por exemplo, tomou posições na guerra da invasão da Ucrânia, esteve sempre ao lado do regime ucraniano contra a Rússia. Não é? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, ninguém se choca com isto, mas há partidos que apoiam a candidatura agora de António José Seguro na segunda volta, que são, esses sim, defenderam regimes antidemocráticos. É um bom paralelismo, não é? Portanto, o João Marcos Almeida faz aqui a comparação com o PCP e é um bom argumento. Ou seja, eu concordo na íntegra. E voltamos àquela velha história do Chega a ser um partido democrático ou não. A questão é, ou seja... Segundo a Constituição Portuguesa, é proibida a criação, e bem, de movimentos fascistas ou partidos fascistas de extrema-direita, a nomenclatura que quiserem dar. Se isso estivesse conotado ao Chega do ponto de vista do Tribunal Constitucional ou da Constituição, o Chega não poderia existir. Do ponto de vista da teoria política, o Chega enquadra-se num partido radical, que muitas das vezes tem estes comportamentos que o João Marcos Almeida aqui diz, ou seja, um discurso que às vezes é irritante, ofensivo, etc., as caracterizações pejorativas que as pessoas possam pôr, mas esse comportamento de índole radical ou de querer mudar as coisas radicalmente não é diferente de um partido extremista que não aceita o jogo democrático, ou seja, é um partido democrático, mas radical, demo-radicais, assim como o PCP, no caso. Apesar de ter alguma polémica relativamente até aos apoios dos regimes autoritários, o PCP também se enquadra aí, o Bloco de Esquerda também, no sentido em que são partidos radicais, quer na retórica, na forma de agir, em alguma política ou outra, seja o que for, mas são partidos democráticos, demo-radicais. Eu acho que depois, aqui a questão é que muitas vezes o Ventura é prejudicado mediaticamente, e por isso é que ele tem uma taxa de rejeição tão grande. Eu acho que às vezes não tem tanto a ver com... também tem a ver às vezes, mas não tem tanto a ver com o que ele diz em si, no conteúdo. Eu diria que tem mais às vezes a ver com a forma. Ao mesmo tempo, o que lhe faz ter uma taxa de aceitação tão grande e de fidelização tão grande no seu eleitorado é exatamente a mesma coisa. A forma como fala e o carisma que muita gente aprecia, mas outros odeiam. Ou seja, é uma relação amor-ódio do ponto de vista eleitoral para uns e eleitoral para outros também, só que no sentido oposto. E são partidos que eram revolucionários e que defendiam uma revolução antidemocrática em Portugal. Lamento dizê-lo. Agora, que é o PCP e o Bloco de Esquerda. Mas tu não vês contradições em termos naquilo que André Ventura diz, porque tu dizes... Olha, eu vejo muitas contradições. Não, eu vejo muitas contradições. Mas depois dá vários exemplos. Selma, este é um problema desta campanha que eu já percebi. Eu estava a te dizer porque é que não voto em António José Seguro e a falar de socialismo. E tu só fazes perguntas sobre o André Ventura. Não, mas continua a falar de socialismo. Eu tenho visto, e isto é mau para... Só que isto só estão dois candidatos agora. Exatamente, mas isto até é péssimo para António José Seguro.
Qual parte? Porque esta primeira semana de campanha, eu vou ler artigos, vou ouvir declarações de pessoas que dizem que votam no António José Seguro, mas depois estão 90% a falar ou a escrever porque é que não votam no Ventura e os perigos do Ventura. Isto é péssimo para António José Seguro, porque aqui há uma grande questão que é muito importante para António José Seguro. António José Seguro vai ganhar as eleições como? Levado num andor, numa espécie de procissão, vamos levar o menino António José a Belém, porque isto é uma eleição, já estão os termos marcados, entre a democracia e o extremismo antidemocrático. Para ti não é? Não é. E eu acho que isto é mau para António José Seguro, porque ele aí arrisca-se a ser eleito apenas como uma pessoa que não era André Ventura. 100% de acordo. Ao mesmo tempo, se analisarmos isto estrategicamente, do ponto de vista eleitoral apenas, não do ponto de vista de branding político, António José Seguro vai ganhar por causa disso. E isso viu-se também na sondagem da Católica, até analisámos hoje no meu primeiro canal, onde se via que uma das principais razões para votar, ou que os portugueses escolheram votar em António José Seguro, foi para não eleger o outro candidato. Ou seja, esta eleição de António José Seguro poderia ser a eleição de António José Seguro, mas poderá, não estou a dizer que vai, mas estou a dizer que poderá, tendo em conta o contexto mediático e o que também vai acontecer nas próximas 2 semanas, ser mais a rejeição de Ventura do que propriamente a eleição de Seguro. E é pena em determinado aspecto. Eu já disse que me preocupa a questão do PS estar ligado a Seguro, mas eu acho que Seguro é uma pessoa competente, é uma pessoa capaz e que merece valorização. E em determinado aspecto, e para muita gente, acho que também se deveria pensar nisto, para quem tem apreço, mesmo que não se vote em Seguro, mas para quem tem apreço em António José Seguro, de perceber que há valências superiores que o candidato António José Seguro pode ter, além de não ser André Ventura. Porque isso não só desvaloriza o candidato, não só desvaloriza a própria eleição, não só acaba por desvalorizar um bocado o eleitorado do Ventura e o próprio Ventura, que eu acho que até é um bocado, eu não quero dizer antidemocrático, mas falta respeito democrático, as pessoas votam naquilo que quiserem, independentemente de ser o António José Seguro, o Ventura, branco ou nulo, seja o que for, e portanto não me parece toda a melhor retórica. Há aqui só que uma parte não tem muito a ver, mas lembrei-me, até ainda não tinha comentado isto, mas há muita gente que acha que o António José Seguro vai ganhar, eu sou uma delas, ou seja, a maior parte das pessoas acha, ou tem quase a certeza que Seguro ganha. A questão aqui é ganha por quanto? Normalmente, quando há estas eleições, assim, onde há uma grande certeza que um dos candidatos ganha, há um fenómeno que não se consegue bem prever, que é a abstenção. Porque muita gente pensa, o Seguro vai ganhar, pode ganhar por 30, ou por 40, ou por 15, ou por 10, mas vai ganhar de uma forma ou de outra. E isso leva talvez a muita gente a que não vá votar. E isso é uma previsão, digamos assim, é uma possibilidade de uma previsão de uma possibilidade, no caso, em que poderá gerar abstenção. E essa abstenção poderá influenciar a percentagem de voto. Portanto, é outro fenómeno aqui que pode influenciar um pouco, para bem de Seguro ou para mal de Ventura, ou para bem de Ventura e para mal de Seguro, as votações. Não tem propriamente a ver com o que estávamos aqui a analisar antes, mas é um pormenor que eu, por acaso, comecei a refletir nisso e a tentar perceber que impacto é que poderia ter até nas próximas eleições, porque, reparem, o eleitorado de Ventura é muito fidedigno, é muito fiel, e esse de certeza que vai votar em Ventura. O de Seguro não, é mais volátil, e portanto não sei até que ponto é que Seguro poderá ser prejudicado, ou não, isso ninguém sabe, pela abstenção. Portanto, para os apoiantes do António José, os apoiantes de Ventura parece-me que são mais mobilizados facilmente pelo próprio Ventura. O António José Seguro não, porque a principal razão, ou uma das principais razões pela qual foi votado, escolhido, foi por não eleger outro candidato de direita na segunda volta. Portanto, isso é uma questão que António José Seguro vai ter que ter atenção para capitalizar votos. No meu entender, claro. Vamos continuar. E ele devia ser eleito pelos seus méritos próprios. Isto está a enfraquecer a campanha dele. E ele tem que optar, nas 2 semanas que faltam. Eu, aliás, esta semana quase não o ouvi. Eu não sei o que é que aconteceu com António José Seguro. Foi de férias? Não foi de férias, andou onde é que ele anda? Não, mas eu não ouvi nada, quer dizer, porque parece que a estratégia é esta. Não é? Na primeira volta era o único candidato da esquerda democrática. Agora é o único candidato, agora é o candidato da democracia contra o extremismo. Isto é péssimo para António José Seguro, porque ele deve ser eleito pelos seus méritos. E mais do que tudo, ainda há aqui outros problemas. É que isto enfraquece o debate político. E eu vou dizer como é que enfraquece o debate político. Eu estava à espera, por exemplo, de ouvir pessoas do PS a explicarem aos portugueses e a dizerem porque é que António José Seguro será melhor presidente do que foi Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva. Apesar de tudo, vem de outras famílias políticas. Pela primeira vez, em 20 anos, o PS pode ter um presidente socialista. Calculo que para um socialista é diferente ter como presidente António José Seguro. Pronto, e termina aqui o certo. Basicamente era esta a ideia base.
Mas eu agora estava a pensar, o António José Seguro, a estratégia eu percebo a crítica do João Marcos de Almeida e percebo porque é que ele faz essa crítica, embora eu já tenha dito isto, a melhor estratégia de António José Seguro é esta, é não se preocupar muito, porque ele chegou à segunda volta sem se preocupar muito, andaram todos à batatada uns com os outros, ele não, acabou por emergir aqui para a segunda volta como a garantia de voto útil da esquerda e conseguiu, foi positivo para ele. Mas esta segunda volta o António José Seguro tem que ter aquilo que é a estratégia Paulo Lopes. Ora, quem não liga a futebol, ou se calhar quem é mais novo não se lembra, mas o Paulo Lopes era um guarda-redes do Benfica que jogava 15 minutos por temporada no último jogo da época, na altura em que o Benfica ainda era campeão nacional, uns bons 10 anos quase, na altura do tetracampeonato, e o Paulo Lopes jogava, ele ainda teve lá algumas épocas na altura do tetracampeonato, e o Paulo Lopes jogava só 15 minutos no final da época, jogava um jogo por ano, ou 2 ou 3, mas no campeonato jogava só a última jornada, jogava 15 minutos e era campeão nacional. É um bocado o que vai acontecer aqui com o António José Seguro. Ele tem que fazer exatamente a mesma coisa para potencializar votos e garantir a sua vitória de uma forma mais ou menos tranquila, é jogar como o Paulo Lopes. É campeão nacional, mas só aparece 15 minutos, que é o debate que ele vai ter agora na terça-feira com o Ventura. Não tem nada que saber. Portanto, é adotar a postura do Paulo Lopes, com um bocadinho mais de cabelo e óculos na cara, e está feito. Isto parece a gozar, mas do ponto de vista prático, é um bocado o que vai acontecer. E é a estratégia correta, no meu entender. Tanto que ele, António José Seguro, não o Paulo Lopes, mas o António José Seguro esta semana nem apareceu, ou seja, os jornalistas fazem-lhe, ele anda em campanha, beijinhos, copinhos de vinho e tal, pastéis de nata, o normal, não é, nas feiras, mas só fala com os jornalistas, quando lhe perguntam qualquer coisa ele também não adianta muito, não responde a aventura, e é a melhor coisa que ele pode fazer, muito honestamente, é o melhor que ele tem a fazer. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.